Olá! Hoje vamos falar sobre a escala de risco familiar Coelho-Savassi. Mas o que é essa escala? Ela é um instrumento de estratificação baseado nos dados de cadastro da família do Sistema de Informação de Atenção Básica, aplicado pelos agentes comunitários de saúde devidamente treinados nas primeiras visitas domiciliares. Utiliza-se para tal indicadores de risco social individual, que refletem o potencial de adoecimento de cada núcleo familiar. A escala de risco familiar Coelho-Savassi foi criada por Flávio Lúcio Gonçalves Coelho e Leonardo Cansado Monteiro Savassi, no município de Contagem, Minas Gerais. O objetivo da escala de Coelho-Savassi é identificar vulnerabilidades sociais com base em indicadores de riscos. Esses riscos envolvem aspectos ambientais, sociais e clínicos do usuário. Já nas unidades de saúde, ela favorece a gestão do cuidado, permitindo entender melhor a complexidade de cada usuário. Ela também planeja as ações de saúde com base nas necessidades reais, dando prioridade a quem mais precisa. No caso, cumprindo aí o princípio da equidade. O outro ponto é que ela facilita a identificação precoce de agravos e vulnerabilidades. Dessa forma, a escala ela contribui para a promoção da saúde, a prevenção de doenças e o fortalecimento do vínculo entre os usuários e os profissionais de saúde, que é muito importante. Ao integrar todas essas dimensões citadas anteriormente, Coelho-Savassi se torna uma aliada da atenção primária de muito importante. Com relação a esse instrumento, a escala de Coelho-Savassi, quando aplicada às famílias adscritas a uma equipe de saúde, pretende determinar seu risco social e de saúde, refletindo o potencial de adoecimento de cada núcleo familiar. Essa escala, ela utiliza dados presentes na ficha A do CIAB e outros, disponíveis na rotina das equipes de saúde da família. Então, esses dados coletados são definidos como sentinelas de risco. Nesse primeiro quadro, é possível observar a forma como o Coelho-Savassi se apresenta a partir dos dados da ficha A do CIAB, ou seja, as sentinelas de risco, elas aparecem como acamado, deficiência física e mental, baixas condições de saneamento, desnutrição grave, drogadição, desemprego, analfabetismo, hipertensão, diabetes, relação morador e cômodo, entre outros. E a partir disso tem um score de risco, que vai variar de acordo com o grau de risco e que nessa tabela vai de 0 a 3. Basicamente, as sentinelas de risco expressam a probabilidade de determinados aspectos biológicos, psicológicos e sociais desencadearem efeito no perfil de morbidade e mortalidade da população. E os scores servem para visualizar o risco desses aspectos às famílias, onde a soma dos scores são classificadas em risco maior a risco máximo. Observando esse segundo quadro, dá para ter uma ideia mais clara de como funciona essa relação. Então, de um lado, tem o score total, que inicia de 5 a 6, 7 a 8 e acima de 9, e na direita tem o risco representado pelos 3R, no caso R1, R2 e R3, que respectivamente significam risco menor, risco médio e risco maior. As sentinelas de risco, utilizadas pelo roteiro Escala de Risco Familiar de Coelho-Savassi, foram selecionadas por sua relevância epidemiológica, sanitária e pelo potencial de impacto na dinâmica familiar, através de distintos mecanismos, tais como utilização de serviços de saúde, impactos socioeconômicos nas inter-relações entre o indivíduo, do núcleo familiar e no trabalho. A disponibilidade de dados na ficha A do CIAB e na rotina da equipe se apresenta como um diferencial facilitador no uso desse instrumento. Agora vamos aprender as definições técnicas das sentinelas de risco. A primeira sentinela é acamado. Segundo a Organização Mundial de Saúde, define-se como toda pessoa restrita ao seu próprio domicílio por qualquer inabilidade ou incapacidade de locomover-se por si só a qualquer centro de atenção à saúde. A segunda sentinela de risco é deficiências físicas e mentais. Conforme o Manual para o Preenchimento da Ficha A do CIAP, é o defeito ou condição física ou mental de longa duração ou permanente que de alguma forma dificulte ou impede uma pessoa de realizar atividades cotidianas, escolares, de trabalho ou de lazer,
Isso inclui desde situações em que o indivíduo consegue realizar sozinho todas as atividades que necessita, porém com dificuldade ou através de adaptações, até aquelas em que o indivíduo sempre precisa de ajuda nos cuidados pessoais e outras atividades. A terceira sentinela de risco é baixas condições de saneamento. O conceito utilizado é de saneamento ambiental, que, segundo a Organização Mundial de Saúde, constitui o controle de todos os fatores no meio físico do homem que exercem ou podem exercer efeitos deletérios sobre seu bem-estar físico, mental ou social. São utilizados os seguintes itens no verso da ficha A do SIAP: destino do lixo, tratamento da água do domicílio e destino de fezes e urina. E a sentinela, ela vai ser pontuada quando tiver pelo menos uma dessas seguintes situações: lixo a céu aberto, água sem tratamento e esgoto a céu aberto. A quarta sentinela é a desnutrição grave, que segue a classificação por percentil de peso por idade proposta pelo Sistema de Vigilância Nutricional. Já a quinta sentinela é a drogadição, que é a utilização compulsiva de drogas lícitas ou ilícitas que apresentem potencial para causar dependência química. Neste grupo inclui-se o álcool, o tabaco, barbitúricos, benzodiazepínicos e drogas ilícitas. A sexta sentinela é o desemprego. Segundo a definição do Manual da Ficha A do SIAP, o item ocupação refere-se a tipo de trabalho que exerce, independente da profissão de origem ou de remuneração, mesmo que no momento do cadastramento o indivíduo esteja de férias, licença ou afastamento temporário por qualquer motivo. A realização de tarefas domésticas caracteriza o trabalho doméstico, ainda que não seja remunerado. Se o indivíduo referir-se mais de uma ocupação, deverá ser anotada aquela em que ele dedica o maior número de horas na semana no período de trabalho. Portanto, define-se como desemprego qualquer situação que não se encaixa nesse critério. A sétima sentinela é o analfabetismo. O manual da ficha A do SIAP define como alfabetizado o indivíduo que sabe ler e escrever no mínimo um bilhete. Um indivíduo que apenas assina o nome não é considerado alfabetizado. Toda situação distinta a esta definição é considerado como analfabetismo a partir da idade escolar. A oitava sentinela de risco é menor de 6 meses, que é definido como todo lactante com idade até 5 meses e 29 dias. Já a nona sentinela é maior de 70 anos, que é definido como toda pessoa com 70 anos completos. A 10ª sentinela é a hipertensão arterial sistêmica, também conhecida como pressão alta. Ela é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. Ela acontece quando a pressão arterial sistólica for maior ou igual a 140 mm por mercúrio e a pressão arterial diastólica for maior ou igual a 90 mm por mercúrio. A 11ª sentinela é a diabetes mellitus, que é definida como um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia e associadas a complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos. A última sentinela é a relação morador-cômodo, e ela é definida pelo número de moradores do domicílio dividido pelo número de cômodos da residência. O número de cômodos é contado conforme descrito no manual da ficha A do SIAP, que diz que todos os compartimentos integrantes do domicílio, inclusive banheiro e cozinha, separados por paredes, e os existentes na parte externa do prédio, desde que constituam parte integrante do domicílio, com exceção de corredores, varandas abertas e outros compartimentos utilizados para fins não residenciais, como garagens e depósitos. A escala de estratificação de risco familiar deve cumprir os seguintes passos. O primeiro é a familiarização da escala de risco familiar de Coelho-Savassi pela equipe de saúde da família. Já o segundo é a identificação dos fatores sentinelas de risco por pessoa no domicílio durante as visitas nas ACS às microáreas.
As equipes precisam estar atentas para situações peculiares que modificam a leitura dos fatores de riscos apresentados, pois, uma vez detectadas áreas com alta prevalência, para certas variáveis, como a baixa condição de saneamento, recomenda-se que ela seja desconsiderada para fins de pontuação de risco, passando a ser classificada como a área de risco para aquela sentinela, nos casos de microáreas rurais e de baixa urbanização. Já em relação ao passo 3, após a coleta de informações na visita domiciliar, os ACS devem contabilizar as pontuações para cada sentinela e chegar a um resultado de risco familiar por grupo de pontuação obtida: baixo risco, médio risco e alto risco. Com observação, as sentinelas de riscos são acumulativas por pessoa. Por exemplo, se a família possui 2 ou mais hipertensos, o score de risco será contabilizado 2 vezes. E é importante salientar que a dinâmica familiar é constante em relação à expressão das sentinelas de riscos apresentadas. E, por isso, é fundamental que as equipes procurem revisá-las periodicamente ou a cada modificação percebida pelo ACS no território, para a reavaliação do risco familiar, inclusive incentivando a inclusão dessa informação no prontuário da família. Agora vamos falar de um exemplo prático na APS, destrinchando assim a pontuação para esse caso. A paciente em questão é uma mulher de 65 anos e identificamos algumas condições de saúde e sociais, como presença de hipertensão e diabetes, que são doenças crônicas, classificando então com 2 pontos. Essas doenças exigem um acompanhamento contínuo e representam risco de complicações, principalmente quando estão associadas. A pontuação então vai refletir o risco de descompensações frequentes. 2 internações no último ano, considerando também 2 pontos. Esse é um indicativo claro de instabilidade clínica e maior vulnerabilidade, o que demanda vigilância e intervenções preventivas pela APS. A baixa renda, considerando também 2 pontos, refletindo uma condição social de vulnerabilidade, já que a pobreza impacta diretamente na adesão ao tratamento, na alimentação adequada e no acesso a recursos de saúde. A paciente também vive sozinha, considerando 1 ponto, pois existe uma ausência de rede de apoio que aumenta o risco social e compromete a capacidade de autocuidado, especialmente em idosos. Além disso, tem um déficit funcional para as atividades da sua vida diária, que correspondem a 2 pontos, indicando então uma necessidade de apoio constante e acompanhamento domiciliar, pois a paciente não consegue gerir sozinha a sua saúde e rotina. Assim, temos um total de 9 pontos, representando então um risco elevado para essa paciente. E com essa pontuação, a escala classifica a paciente como prioridade alta dentro do território da estratégia de saúde da família. Assim, diante desse risco elevado, existem algumas implicações para a APS, fazendo com que a equipe de saúde da família deva realizar visitas domiciliares regulares, inclusive com profissionais da Emultice disponíveis, como um assistente social, fisioterapeuta, entre outros. Elaborar também e seguir um plano de cuidado individualizado, que envolva os familiares e os cuidadores do paciente quando houver. Priorizar também essa paciente nos atendimentos e nos agendamentos de consulta, assim como monitorar continuamente os indicadores de saúde dela, como pressão arterial, glicemia e os possíveis sinais de agravamento desse caso. Por fim, vale salientar que a escala de risco familiar de Coelho-Savassi representa uma ferramenta essencial na organização da atenção à saúde na APS, permitindo à equipe identificar de forma rápida e estruturada as famílias ou indivíduos em uma situação de maior vulnerabilidade. Esse exemplo, então, evidencia que os fatores clínicos, como doenças crônicas e internações, fatores sociais, como a baixa renda e viver sozinho, e também fatores funcionais, como a dependência nas atividades diárias, contribuem para a estratificação do risco. Dessa forma, ao aplicar a escala, a equipe pode planejar ações que sejam mais efetivas para favorecer e fortalecer esse cuidado contínuo no SUS. Em resumo, a utilização dessa escala orienta a tomada de decisão, otimizando recursos e garantindo que os usuários que tenham maior necessidade sejam devidamente priorizados.